bem com vocês? Estamos hoje aqui em mais um episódio do podcast EDL. Como sempre, trazendo assuntos relevantes para quem é do comércio, para quem é empresário e está começando ou quer desenvolver melhor o seu negócio. Então, hoje a gente está aqui com o Mike, que ele aí é um consultor muito especial, que está com uma parceria bem legal com a CDL, mas esse assunto vai ficar para depois, né, Mike? Primeiramente, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no nosso espaço. E conta pra gente um pouquinho primeiro, quem é você além do profissional? É do Cariri, chegou aqui, ficou? Me conta um pouquinho da tua história. Oi, Thaís, boa tarde ao pessoal e boa noite também, bom dia, ninguém sabe a hora que vai estar assistindo, né? O prazer é meu, né, em receber esse convite aqui. A CDL é um parceiro não só meu, mas de todo o empresariado aqui da região do Cariri. É uma instituição que ajuda muito, né, todo o empresariado. Se todo empresário soubesse a importância de uma CDL na sua cidade, viria mais e participaria mais. Bem, eu tive uma infância comum, né, com meus pais, já venho dessa parte do comércio, né? Meus pais têm uma fábrica ali de confecção, então eu já Legal. desde novinho lembro ali, eu já brincando com um rolo de tecido, com linhas, uns arozinhos, que era, minha mãe começou fazendo sutiã, Uhum. aí tinha uns arozinhos que eu pensava que era bumerangue, eu ficava jogando, ela ficava louca com aquilo, né? A gente bagunçando tudo. E minha infância toda foi se desenvolvendo aí, dentro de fábrica, Uhum. né? Então, assim, muito do que eu sei hoje veio dessa cultura, né? E antes mesmo de eu descobrir o que eu queria fazer, eu já sabia o que eu queria fazer. E conforme o tempo foi passando, aí você vai crescendo um homem, dentro de casa o pai volta logo para trabalhar, então a gente ficava ali trabalhando mais ele, aprendendo o ofício, né? Mas diferente do que eu faço hoje, né? Que a parte de gestante fazia o quê? A gente fazia o trabalho pesado, né? Que o ofício era pintar, estender, fazer um monte de coisa. E daí começou a despertar o interesse em abrir o leque para o empresariado. A princípio a ideia era seguir o legado lá, né? Ser o herdeiro de fato das coisas, né? Não ser só o filho do dono. E foi daí que começou a empreitada em querer fazer uma faculdade, saindo do colégio, sempre falo que esse ano vai fazer 20 anos que eu terminei o ensino médio. Então, de lá para cá, a vida realmente sempre foi focada no mundo dos negócios. Entendi. E aí você fala que já tá no sangue, né? Então, digamos que você tá uma vida inteira aí inserido nesse ramo, mas aí eu sei que nessa parte da gestão você tá há mais de 13 anos nessa área, não é isso? E aí, qual foi o teu maior desafio que você encontrou nessa trajetória? Bem, quando a gente vai abrir algum negócio, né, a gente encontra várias barreiras. A primeira é não saber o que de fato é ter um negócio, né? A gente tem essa visão muito romantizada, principalmente na internet, de que vou abrir um negócio, vou ficar rico, vou trabalhar a hora que quer, quando eu quero, né? E a gente sabe que a realidade de quem tem um negócio é totalmente diferente. Você trabalha 24 horas por dia, não tem sábado, não tem domingo, feriado. E quando a gente começa a empreender, a principal barreira é: será que eu vou conseguir sustentar? Né? Eu vou me sustentar, vou sustentar a minha família, porque o dinheiro que entra lá não é seu, né? Então você começa a ter as primeiras barreiras ali. Mas de tudo isso que a gente pode realmente listar, não teve comparação do que foi a pandemia para a gente, né? Já vão fazer 6 anos, né, que tudo começou. Então acho que o maior desafio, além do que a gente já enfrenta normalmente, a pandemia foi assim, um divisor que ou você é bom e consegue, ou você não tá bom e sai, né? Então, assim, esse foi o maior desafio. Como eu consigo gerenciar as empresas, as pessoas, né? Vendendo quando você não pode vender. E, Na hora muita, da maior dificuldade, é, né? e muitas vezes a gente foi tratado como o inimigo da história por querer só trabalhar, né? A gente queria trabalhar, era impedido, por isso você ficava batendo nas portas lá das lojas para saber se tinha gente, se não tinha, né? A gente entende que tinha todo um caos passando, mas nessa época eu me senti o inimigo de toda a Sim. sociedade por querer pelo menos trazer o pão para dentro de casa. É verdade. Então, assim, já linkando com a próxima pergunta, você traria essa interpretação do empresário de ver a tua função como um vilão como um dos grandes erros no sentido de estar trabalhando na empresa, ver que precisa melhorar, mas não querer esse tipo de profissional dentro dela? Sim,
Infelizmente é uma cultura do nosso país, né? Achar que todo empresário é o vilão da história, ele é aquele opressor e ele oprime e suga a vida das pessoas que estão ali com ele, né? Ele é pintado dessa maneira. Sendo que a maioria dos empresários são pequenas pessoas que, ou por necessidade, ou por não ter outra coisa a fazer, foram empreender. Então ela é tão funcionário quanto um funcionário que está ali, e até pior. Porque todo risco é dele, né? Todo risco é nosso. Sim. Então, se botou dinheiro ali e der certo, beleza. Se não der certo, você fica lá com prejuízo. O funcionário vai simplesmente para casa dele, arruma outro trabalho e tá tudo certo. Né? E a gente não, a gente vai ficar ali com a dívida, vai ficar com o banco, o governo ligando, porque o governo ainda tem isso, né? Você tem um sócio que é o governo. Então, se você deu lucro, ótimo, vamos dividir. Deu prejuízo, o problema é teu. O problema é teu e me pague. Me pague. Você tá me devendo. E fica um funcionário ali no teu pé do ouvido, querendo saber, cadê o meu, cadê o meu, cadê o meu? E se você passa uma meta para aquele funcionário, ele acha que todo aquele dinheiro de meta é seu. Sei lá, você tem uma equipe lá com 5 pessoas, cada um tem que vender 20 mil. E diz, olha, vai dar 60 mil nós 3. 60 mil é pro bolso dele. Então, assim, além de a gente ser pintado de vilão, a gente é pintado também como opressor da mão de obra das pessoas. E aí eu sei que para quebrar muito esse paradigma, você criou um método próprio, que é o Gestão que dá lucro. Teria como você me explicar um pouco como é que funciona esse teu método? Qual é o diferencial dele? Sim, a ideia do Gestão que dá lucro foi vista a partir de toda a vivência tanto da infância de indústria, vendo o que meus pais passavam, e quanto o que eu também passei, né, como empresário, que ainda sou, ainda tenho lojas. E quando a gente vai vivenciar essa parte do empresariado, você tem que lidar com pessoas, tem que lidar com o governo, você tem que lidar com o financeiro, e você nunca foi treinado a fazer isso. Né? Sempre você foi ensinado o que na escola? Matemática, português, história, mas nunca foi ensinado o que é empreender, como é que faz, né? E até mesmo na faculdade de administração, que é a minha formação, a gente foi ensinado a quê? A administrar uma empresa, não a montar um negócio e gerenciar esse negócio, né? Tem ensinado a gerenciar uma empresa. Então a ideia do Gestão que dá lucro foi justamente isso, entrar na área de consultoria e ensinar essas pessoas, né, esses empreendedores, empresários, que você consegue fazer uma gerência de forma inteligente e que ela ainda vai te dar o lucro, né? Porque a gente tem que entender que empresa é feita para dar lucro. Esse negócio, não, eu vou pagar minhas contas ali, tá tudo certo. Não. Ou sua empresa dá lucro ou não dá. Esse negócio de pagar só as contas não existe. Se for assim, é melhor você trabalhar só de CLT. Porque aí você não tem outra dor de cabeça. Você só vai fazer seu trabalho, vai pagar suas contas e acabou. Ser empresário é muito mais que isso, né? Às vezes você tem que ser psicólogo, né? De toda a equipe, você tem que ser um psicólogo. Aí você faz o RH, faz as compras, faz o marketing. Então você vira um pacote que se você não souber fazer isso, não vai funcionar, né? E a gestão, o conceito de trazer o método de gestão que dá lucro é esse. É ensinar cada pontozinho que você consegue desenvolver, né, de forma individual. Se você é empresário, que a maioria dos empresários é só, então você vai conseguir identificar cada ponto e ir minimizando e fazendo aquela gestão, né? Não é obrigado a você virar um expert de todas as áreas, mas um mínimo de noção você tem que ter. Então, o método que eu criei foi justamente isso, é agregar o que eu tenho de conhecimento teórico, mais o prático, e ensinar isso a outros empresários. Perfeito. E aí, mais uma pergunta sobre o teu método. Ele funciona para todo tipo de negócio? Sim, desde o pequeno até um intermediário um pouco mais avançado, né? Porque quando a gente fala em empresa maior, ela já tem um escopo ali todo montado. Então, desde o cara que não entende nada de gestão até o que já tem um conhecimento, ele vai conseguir usar o método tranquilamente. Porque até alguns amigos e conhecidos que também têm a formação em administração, eles começam a pecar no negócio porque eles começam a não ver coisas do cotidiano. E um consultor nada mais é do que isso, de ir lá, fazer uma intervenção e apontar os erros que passa despercebido no dia a dia. É igual a gente, quando a gente vai comendo muito, vai começando a ficar gordinho, só vai percebendo quando as roupas não vão dando, né? E no caso do empresário é quando vai sentir essa dor no bolso. Pô, não consigo mais, eu não estou mais tendo lucro, tá doendo no bolso. Aí vai procurar alguma ajuda de alguma maneira.
né? E o consultor, geralmente, ele vai conseguir identificar isso e passar alguns tratamentos para poder resolver o problema. Mike, e uma dúvida cruel que eu sei que todo mundo aí fica de cabelo em pé quando escuta. Eu também já queimei um bocado de neurônio para aprender e entender, porque tive essa necessidade. Lucro e faturamento. Eu sei que ainda confunde, mas bem simples. Qual é a diferença? Acho que é uma das coisas que mais confunde o empreendedor hoje é essa diferença de lucro e faturamento. E o lucro nada mais é do que aquele valor que entrou ali no mês, né? Então, se você tem sua loja, sua empresa, você aí teve um faturamento de 50 mil. Isso está dizendo o quê? Você vendeu 50 mil naquele mês, né? Não está dizendo nada além daquilo. Então, para você ter, de fato, o que é o lucro, para você entender isso, você tem que fazer as deduções. Então, se eu faturo 50 mil, não significa que minha empresa está boa ou ruim. O que vai identificar isso vai ser o lucro, porque aí desses 50 mil vai tirar o valor de mercadoria, né, que seria o CMV, o custo da mercadoria vendida, e vamos tirar as despesas, os impostos e mais alguma outra despesa que esteja ali durante o mês. Quando ele faz todas essas deduções, aí vai sobrar um valor desse tamanhozinho aqui. Que aí é o lucro. Esse valor aqui é o lucro, né? Então, às vezes eu até costumo brincar. Você acha que uma empresa que fatura 100 mil e tem outra que fatura 50, qual das duas você acha que é mais lucrativa? A maioria vai dizer que é a de 100 Que é de mil. 100 mil, mas quando a gente vai pensar nos impostos que ela está pagando e todos os outros As custos, às vezes despesas. tem mais funcionário, né? Uhum. Realmente eu acho que a de 50 tá botando mais dinheiro no bolso. A gente pode fazer um exemplo hipotético, mas pode ser que a de 100 mil entregue só 5 mil de lucro líquido, enquanto a de 50 mil está entregando 10. Né? Então, assim, ela fatura menos, mas é mais lucrativa. Então, a diferença real é essa. Faturamento é o valor que a empresa vendeu. Lucro é o que sobra. É só aquela pontinha ali que sobra. Perfeito. Então, lucro é de depois de pagar as contas, não é isso? Exatamente. Perfeito. Então, assim, é um pouco disso que vocês vão ver com a consultoria do Mike, com os cursos. E, assim, bem didático, bem simples e claro, né? De fácil entendimento, que vai ajudar muito você aí, pequeno, médio, microempreendedor, a melhorar o faturamento do teu negócio. Ou não, o nosso trabalho, ele tem que agregar valor. Todo mundo tem as contas para pagar, né? Mas falta mudar o olhar do empresário e do profissional. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você está adentrando junto com a CDL, né, para quebrar os paradigmas e também para trazer uma parceria muito benéfica para a gente. E aí, se você puder explicar para os nossos associados e também para os não associados, porque, na verdade, isso é para os empresários de um modo geral. E aí a gente quer atingir o máximo de público possível, porque nós também sentimos dor quando o negócio do outro quebra. Afinal de contas, se o empresário não existe, nós não existimos. Então, fala um pouco dessa parceria. Pronto. A ideia da parceria com a CDL foi justamente isso. Levar esse método ao maior número de pessoas possíveis, né? Hoje eu trabalho com a consultoria, as mentorias, né, que são parecidas, mas é o modo que é aplicado que é diferente. A consultoria é mais um intensivão, né? As mentorias é uma coisa mais light, a gente pode dizer assim, tem um compassado maior, né? E os cursos, né? E dentre eles tem o curso Gestão que dá lucro, que é um curso bem simples, que é para as pessoas entenderem como é que realmente vai formular um preço, vai calcular o custo dela, vai fazer a diferenciação do que é PJ, do que é PF. Então, assim, é um curso básico, mas que entrega muito e para quem não entende nada vai ser muito benéfico, né? Aí, em parceria com a CDL, os associados CDL têm um desconto hoje de 30% nesse curso. E quem não for associado pode fazer associação com a CDL e ter o mesmo desconto, né? E a ideia do curso é essa, né? E a parceria com a CDL também. Fazer ainda a gente profissionalizar ainda mais os nossos empreendedores da região, que é o que eu vejo que falta muito, é a profissionalização do negócio. Perfeito. Então, Mike, mais uma vez eu agradeço a tua presença, as tuas explicações e vamos colocar essa parceria para frente, porque a gente quer ver todo mundo aí craque em gestão financeira, né? Sim, com certeza. Então é isso, gente. Até mais.